Boa noite, queridos companheiros. Hoje, no dia 9 de agosto de 2022, nós estamos recebendo, diretamente lá de Viçosa, no interior de Minas Gerais, do Centro Espírita Irmã Sheila, o companheiro Derli Henriques. Nosso companheiro vai trazer algumas reflexões sobre o tema desigualdades sociais na visão espírita. Obrigada, Derli. Felipe nosso companheiro aqui da casa, vai fazer a leitura da página inicial seguida da prece. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Derli. Vamos fazer leitura de uma passagem do livro Vinha de Luz, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a lição de número 70, intitulada Guardemos o Ensino. Jesus disse: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 44. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a este apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Então, diante dessa reflexão, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga que nos acompanha, abrindo os nossos corações, nos colocando numa condição receptiva, entendendo a nossa fragilidade, a nossa condição de mendicância espiritual, rogando aos céus que recebamos na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Pai amado, querido Mestre Jesus e amigos espirituais aqui presentes, gostaríamos de agradecer pela bendita oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome do Cristo, estudando essa doutrina maravilhosa que tanto nos norteia, nos guia e nos esclarece para que fortaleçamos a fé raciocinada no nosso mundo íntimo. Rogamos que possamos sair daqui um pouquinho melhores do que entramos, deixando as nossas boas vibrações e recebendo o ensinamento e as energias que tanto necessitamos para o nosso progresso espiritual. Abençoe o nosso querido irmão Derli, para que ele possa ter a palavra fácil e transmitir o seu conhecimento e os seus estudos para que possamos fortalecer o nosso mundo íntimo na luta contra nós mesmos, vencendo as nossas imperfeições e nos tornando
pessoas cada vez melhores. Abençoe, Pai amado, os nossos propósitos sempre e esteja conosco. Que assim seja. Eli, a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu agradeço e fico imensamente feliz de podermos estar aqui dividindo um pouquinho daquilo que a gente tem estudado. Bom, o tema, então, desigualdade social, ele acaba nos chamando a atenção em todo tempo. Nós temos, ao longo do planeta, diversos problemas e é muito raro termos países onde não haja desigualdades sociais. Então, a primeira coisa do próprio título que me chama a atenção é desigualdade social, que vem de sociedade, e sociedade significa agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Então, é muito importante para que a gente possa, de fato, fazer parte, estar dentro de uma sociedade, nós temos que colaborar, nós temos que contribuir. É muito interessante que a gente deve buscar contribuir para depois perguntar o que a sociedade pode nos dar, né? Esse é o princípio básico de sociedade. Mas caminhando um pouco para a desigualdade social, no nosso caso, no caso brasileiro, a pobreza e a extrema pobreza continuam, ano após ano, a ser uma grande marca na sociedade brasileira. Segundo os dados recentes do IBGE, 13,5 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza. Isso é bastante complicado, né? Se nós juntarmos extrema pobreza e pobreza, nós vamos atingir 25% da população brasileira, ou seja, um quarto, né? 1 de cada 4 brasileiros vive nesta região de pobreza. As características e a distribuição da população em situação de pobreza e extrema pobreza também chamam a atenção. Dentre esse um quarto, os pretos e pardos correspondem a 72,7% dos que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. E destes 72,7% de pretos e pardos, as mulheres pretas e pardas correspondem 81%. 27,2 milhões de pessoas vivendo nas leis de pobreza e extrema pobreza. É bastante complicado. É muito difícil a gente entender e, naturalmente, numa situação dessa, nós vamos perguntar a Deus: Senhor, é isso mesmo? Por que, sendo o Brasil a pátria do Evangelho, né, nós temos um quarto da população vivendo dessa maneira? É um caso particular ou não? Bom, ainda tem uma coisa interessante que a gente tem que entender. A fatia que corresponde a 1% da população mais rica do Brasil detém a metade da riqueza nacional, 49,6%. É muita coisa, né, gente? 1% dos mais ricos vão deter 49,6% de toda a riqueza do país. Aí fica bastante difícil da gente entender e conviver com estes números. Muito bem. Por outro lado, a fatia correspondente aos 10% mais ricos do planeta detém 82% da riqueza global. Vejam que coisa interessante. Então, eu falei para vocês que 1% dos mais ricos brasileiros, juntando, eles somam 49,6% da riqueza do Brasil. Porém, por outro lado,
pensando em termos de mundo, 10% dos mais ricos correspondem a 82% da riqueza planetária. Então, quando eu cheguei nesses números, eu comecei a pensar, então quer dizer que essa desigualdade social, será que não é um caso tipicamente do Brasil? Será que em outros países nós vamos ter também? E aí vejam que curioso, pegando agora o 1% mais rico do planeta, eles vão somar 45% de toda a riqueza planetária. Números muito parecidos. Então, a desigualdade social, infelizmente, meus amigos, não é apenas um caso do Brasil. Não adianta juntarmos todo o planeta para que a gente possa resolver. Essa situação, ela está distribuída ao longo dos países. Ok? Então, diante disso, eu busquei um relatório de uma ONG, que é a Oxfam Brasil, e aí ela chama de causas da desigualdade social. Primeira causa da desigualdade social, má distribuição de renda. Sinceramente, eu não acho que isso é causa. Eu acho, sinceramente, que isso é consequência. Se eu tenho desigualdades sociais, eu tenho má distribuição de renda. Mas eu estou sendo atento e colocando isso aí como uma causa, como ela coloca. A outra coisa é falta de acesso à educação de qualidade. Terceiro, investimentos governamentais insuficientes. Dificuldade de acesso a serviços básicos. E má distribuição de recursos públicos. Então, vejam, má distribuição de renda, falta de acesso à educação de qualidade, investimentos governamentais insuficientes, dificuldade de acesso a serviços básicos e má administração de recursos públicos. Então, é muito importante que a gente entenda que essas distribuições, essas causas, elas precisam de ser investigadas. Lógico que, como ele coloca aqui, a má distribuição de renda, eu vou só pegar mais um exemplo do Brasil, em 2020, as pessoas que faziam parte do 1% da população mais rica do país, com rendimento médio familiar de 15.816, recebiam 34,9 vezes a mais que a metade dos brasileiros. Esse segundo grupo apresentava rendimento médio per capita de 453. Então, vejam, enquanto o 1% mais rico brasileiro, rendimento médio 15.816, e aquele 1% mais pobre, rendimento médio 453. A diferença é gritante, são 35 vezes de diferença. Então, de fato, a má distribuição na renda é uma das causas. Ainda falando em distribuição de rendas, nós vamos pegar um caso que ele é histórico, mas ele é muito interessante. Quando o imperador Mansa Musa, né, do país que hoje nós vamos conhecer como Java, ele era um soberano riquíssimo, e ele saiu viajando pelo mundo, e como ele tinha muito ouro, ele distribuiu muito ouro por onde passava. No Egito, ele distribuiu tantos presentes, tanto ouro, que ele gerou uma deflação. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se nós simplesmente invertermos a distribuição de rendas, nós não vamos transformar um país de desigualdades em país de igualdades. Eu quero dizer para vocês que, ainda que Deus coloque $1.000 na cabeceira de cada um de nós todas as manhãs, só isso não basta para que não sejamos pobres. Ok? Então, a gente tem que fazer mais alguma coisa. Agora, uma outra coisa muito interessante também que eu busquei foi com relação à Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, lá baseada nos princípios de liberté, igualité,
Foi fantástico aquele trabalho, né? E aí o que aconteceu? A população, cansada de ser oprimida pelos nobres, representados pelo rei Luís XVI, eles pegam a monarquia, invadem o Louvre e levam esses nobres todos para serem degolados na Bastilha. Agora, curiosamente, o que acontece? Dentre essa massa revoltosa, surge um líder. Quem é esse líder? Napoleão Bonaparte. Quando finalmente a Casa Real é decapitada, ele se declara imperador. Então vejam que lá na nossa França, que é tão propalada e é tão elogiada, nós vamos ter um momento de uma violência enorme para destruir opressores da nobreza e simplesmente vamos gerar outros nobres. Onde estão os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade? O que ficou faltando efetivamente aí, meus amigos? O que ficou faltando foi acesso a uma educação de qualidade, que muda o ponto de vista, que permite que você enxergue novas oportunidades, novas soluções. Isso é muito importante que a gente entenda. Isso é muito importante. Então, eu vou só voltar aqui nesse relatório da Oxfam para dizer para vocês que, olha só, má distribuição de rendas acontece, mas isso, como eu falei com vocês, é mera consequência. Onde tem desigualdade social, tem má distribuição de renda. Aí, investimentos governamentais insuficientes, dificuldade de acesso a serviços básicos, má administração de serviços públicos. Na verdade, todas essas três decorrem da falta de acesso à educação de qualidade. Em qualquer lugar onde procuremos fazer uma transformação social, se não começarmos por uma educação de qualidade que abre visões, nós nada faremos. Agora, e do ponto de vista espírita? Por que há essa má distribuição? Na pergunta 803, Kardec, então, vai perguntar aos espíritos: perante Deus, são iguais todos os homens? E os espíritos vão nos responder: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, ajustam-se e crescem para atingir a sua superioridade. Então, quer dizer que não é lei de Deus essa desigualdade. E aí, na pergunta 806, Kardec vai voltar e vai dizer: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Também não, respondem os espíritos. É obra do homem e não de Deus. Então, fica bastante claro para nós que a desigualdade social que campeia no planeta é obra dos homens. Perfeito? É obra dos homens. E Emmanuel, numa página fantástica que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo, ele vai nos dizer que essa desigualdade está baseada no egoísmo. No egoísmo que não nos permite transformar. Então, eu os convidaria para ler este Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item Amar o Próximo como a Si Mesmo. É notável esta página de Emmanuel, de uma beleza, inclusive, poética. Caminhando um pouco mais, na pergunta 806, item A, Kardec pergunta aos espíritos: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E aí os espíritos respondem: eternas, somente as leis de Deus o são.
Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá, voltando aí, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, isso é muito importante que a gente entenda, né? Isso é muito importante. Nós estamos aqui na Terra, gente, não para simplesmente aprender tecnologias e dominar isso e mais aquilo. Nós estamos aqui efetivamente para nos entendermos como seres emocionais, seres planetários. Enquanto ficarmos nos ocupando com posição financeira, sexo, cor, nós nunca vamos sair dessa massa egóica que estamos vivendo. E aí, na pergunta 807, Kardec vai perguntar aos espíritos: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E aí os espíritos respondem de modo muito claro: merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Então, fica muito claro que toda essa questão social, toda essa desigualdade social, meus amigos, ela tem a sua origem no nosso egoísmo, que vigia, que destrói, que massacra pessoas, que junta pessoas pela cor da pele, pela expressão de sexualidade. Meu Deus, quantas características exteriores nós somos, enquanto encarnados, apenas almas, desencarnados, apenas espíritos. Nem sexo, estruturalmente, como nos dizem os espíritos, nós temos. Então, por que trazer tanta miríade de pequenos detalhes para nos destruir? E aí, enquanto eu falava para vocês, eu me lembrava de Ivone do Amaral Pereira, quando ela descreve o soberano. Ela nasceu no ano 34 de nossa era, sob o nome de Nina, num reino muito distante, onde o soberano se chamava Sacaran. Esse soberano era muito trabalhador, mas ele era muito exigente. E ele criou leis muito restritivas. Resultado, na próxima encarnação, ele vem como mendigo exatamente no mesmo reino. Para quê? Para que ele possa sentir, para que ele pudesse, sentir na própria pele o peso das leis que havia criado. E nós vamos encontrar também lá naquela série célebre de Emmanuel, né, da série histórica, há 2000 anos e 50 anos depois, há 2000 anos, nós vamos ver o senador Públio Lentulus, que é um senador romano, que é uma autoridade onde quer que chegue. Porém, em 50 anos depois, ele vai ser o escravo Nestório, justamente para absorver, para viver aquelas leis criadas por aquele país, por aquele império. Então, vejam, meus amigos, que a origem dessa desigualdade, ou que a origem da desigualdade é o egoísmo, e que Deus vai utilizar, então, desse egoísmo para nos mostrar a importância de sermos justos com todos, para que criemos mecanismos justos que permitam congregar, valorizar, acolher pessoas e não destruir, classificar
Isso é muito importante que a gente entenda. Nós aqui estamos para trazer progresso a todos. Nós aqui estamos para abrir oportunidades. Eu, por exemplo, sou um educador, eu sou um professor universitário. O meu papel é de tudo aquilo que eu estudo é transformar em oportunidades, em visões para os nossos alunos. E nós, cada um a seu turno, deve considerar essa questão para que possamos trazer cada vez mais possibilidades. É muito estranho aquele ser que avança e esquece os que ficaram para trás. Nós temos que crescer no bem, no amor, procurando acolher pessoas. Agora, veja o que eu vou dizer agora. Com isso, eu não quero dizer que nós temos que começar a passar a mão na cabeça para dar chance, para transformar as pessoas em coitadinhas. Não. Nós temos que ser honestos. Nós temos que dar oportunidades para aqueles que querem. Porque uma coisa é muito importante, e essa é uma característica de espírito. Há espíritos que são tenazes, que lutam continuamente, e há aqueles que ainda se demoram esperando um pouco mais o porvir. Então, pensemos nisso, que sejamos sempre trabalhadores do bem, procurando o crescimento, procurando o acolhimento, procurando abrir oportunidades para que as pessoas cresçam emocionalmente. E, em consequência desse crescimento emocional, cresçam também em sociedade e também economicamente. Então, é muito importante que a gente entenda como que Deus utiliza as nossas características para nos educar. Que o Senhor Jesus, então, nos abençoe. Foi um prazer muito grande falar para vocês um país que eu não conheço. Falta conhecer o Canadá para que a gente tenha um contato maior com a América do Norte, mas certamente não vai faltar oportunidade. E eu gostaria, então, de convidá-los para a nossa prece final. Fechemos os olhos materiais. Mestre Jesus, Pai de divino amor e bondade, nós queremos te pedir, Senhor, que a tua luz maior nos envolva, nos abençoe, trazendo ideias novas, oportunidades novas a serem concretizadas por nós e por todos aqueles aos quais dela venham ter conhecimento. Senhor Jesus, somos tão somente espíritos simples e ignorantes, e que, enquanto errantes, buscamos crescer em paz, harmonia, compreensão, acolhimento, para que possamos um dia transformar esta terra em um celeiro de paz, compreensão e acolhimento. Que a tua luz, Jesus, abençoe cada um dos corações aqui presentes e ilumine fartamente todos aqueles que aqui gostariam ou que deveriam estar. Que o teu amor nos una e nos proteja agora e sempre. Assim seja.